amigos, bem-vindos ao HQ Além dos Balões. No programa de hoje, nós vamos mostrar o bate-papo que tivemos com o Laudo Ferreira, autor junto com Omar Vignoli da obra Yeshua. E parabéns ao Laudo, é o mais novo papai aí do mundo dos quadrinhos. Veio ao mundo o Gabriel, quando um dia depois que nós fizemos a entrevista. E aonde foi essa entrevista? Foi lá no HQ Mix no Ar, mais uma iniciativa do Gualberto Costa e da Dani, lá no Clube no Ar, na Avenida Augusta, número 331. Eles têm um espaço lá que é uma extensão da HQ Mix Livraria. Vale a pena você conhecer, hein? Bem, então o Laudo conversou com a gente sobre a obra Yeshua, sobre o primeiro volume já lançado e sobre o projeto e como vão ser os outros dois. Essa obra, Jeremias, no total vai ter aí por volta de 500 páginas, mas o Laudo que se tornou um especialista na vida de Jesus Cristo. E a obra é essa aqui, ó. Vocês vão ver o primeiro volume, assim em cima, assim embaixo, que trata desde a concepção de Jesus, no nome hebraico Yeshua, até o seu batismo lá com João Batista. Então confiram, vale a pena ver tudo aí que permeou a história aí com o Laudo. E vocês estão ouvindo de fundo a trilha que ajudou o Laudo a preparar todas essas edições. Confiram aí o nosso bate-papo. Antes, nós vamos falar que até agora nada. Jeremias, até agora a Prefeitura de Piracicaba não se pronunciou com relação à carta aberta enviada pelas entidades de cartunistas e quadrinistas e também assinadas pelos profissionais, tanto autores, artistas, quanto o pessoal da mídia especializada. Eles não responderam sobre o afastamento da Zete da coordenação aí do Salão de Humor de Piracicaba. Ainda não se sabe porquê, mas Jeremias, a gente sabe, ano de eleição é isso aí. Ela foi destituída do cargo, sabe como? Por telefone ou carta, sei lá, entre o Natal e o Ano Novo. Coisa bem de político, né? Então vamos lá, pessoal de Piracicaba, vamos nos pronunciar, né? Vamos responder aí o que aconteceu. Afinal, são 30 anos de prestação de serviços aí da Zete. E agora nós vamos ficar com ele, o Tulípio, Jeremias? Tulípio em movimento. Se o senhor não tá lembrado, dá licença de contar, já que é onde agora... Então, Jeremias, este foi o Tulípio. Vamos ficar agora nas notícias do Quarto Mundo, comentando sobre os fanzines ou as revistas Zine Royale. Estamos aqui com o número 3 e o número 4. A Zine Royale é editada pelo Joss e no número 3 traz aqui, como vocês veem aqui na matéria de capa, um desenho do Marcati e tem uma grande entrevista com o Marcati aí falando do mundo dos quadrinhos, dessa nova postura aí das bancas e tudo mais. Tem também várias histórias aqui em quadrinhos, até uma que é Comunicação é Massa, do autor Joss, que é uma HQ quase que completamente muda. Então vale a pena você conferir aí no formato de bolso. E também PB, capa e miolo PB. Tem também uma matéria do Gazi Andraus falando sobre o universo dos fanzines aqui no Brasil, um pequeno apanhado histórico. E, recentemente, lançado o Zine Royale número 4, edição latino-americana, pessoal. É isso aí. Vale a pena vocês conferirem. Também aqui, ao custo de R$4, vocês vão levar um artista mexicano e também um artista argentino. E também uma grande entrevista que a Lídia Basoli fez com o Eduardo... desculpem, com o Eloar, meus amigos, Eloar Guazelli, a Lídia Basoli, que é colaboradora da revista Café Espacial, que o número 6 está chegando aí, Jeremias, está chegando aí em março, vamos aguardar. É uma entrevista grande falando sobre a carreira do Guazelli e também sobre o universo dos quadrinhos, grande entrevista. Uma matéria especial do Thiago Souza abordando o tema que é aqui a matéria de capa, os nossos hermanos latino-americanos, como é a produção aí e como nós conhecemos pouco do que é produzido em termos de cartoons e quadrinhos da nossa América Latina. E também, logicamente, várias histórias em quadrinhos aqui, encerrando com uma HQ fantástica, filosófica do Gazi Andraus.
Então confiram aí Zine Royale 3 e principalmente o Zine Royale número 4. É a última edição, hein? Vamos ficar agora com ele, Laudo, agora terminando as notícias do Quarto Mundo, o Laudo falando sobre o Yeshua. Confira aí lá na HQ Mix no ar. Então estamos aqui na HQ Mix no ar, vamos conversar com o Laudo, que junto com o Omar Vignoli produziram Yeshua. Assim em cima, assim embaixo. Primeiro volume de uma série com 3, editados pela Devir, recém-lançados agora em dezembro e que contam a história de Jesus Cristo por um viés pessoal do autor, mas baseado em muita pesquisa que nós vamos ver aqui, uma cacetada mesmo de livros, por volta de 100 livros aí lidos em uns 5 anos e mais outras consultas que o Laudo fez. Então vamos começar falando um pouco do texto. Quer dizer, o que acontece em cima acontece embaixo, é aquela lei do que é certo, o que acontece, acontece. A base para você fazer o Yeshua, isso lá nos anos 2000. De 2000 para cá, mudou? Era aquele projeto? Inicialmente, Fábio, era um projeto chamado Ele. Eu pensei ele no final de 99 e a ideia era fazer um quadrinho sobre a vida de Jesus. Pensei em fazer ele de uma forma, uma narrativa linear, você entendeu? Sem ele estar picado, você entendeu? Blocado, né? Fazer de uma maneira que o leitor lesse aquilo de uma forma como uma história em quadrinho mesmo, tá? E aos poucos, eu achei que aí, na época, eu casualmente comecei a ver muito documentário, esses documentários de Discovery, essas coisas, sobre o assunto. E aí eu achei, na época, que eu teria que fazer uma pesquisa, entendeu? Então, assim, os primeiros livros que eu andei lendo, até eram uns livros bem mais simples, entendeu? Bem mais fraquinhos, né, sobre o assunto. E aos poucos foram caindo na minha mão os livros mais interessantes. Na época eu conheci a Júlia Barani, né, que é a autora do prefácio, que na época ela estava na editora Mercúrio, e nós ficamos muito amigos. A Júlia, ela tinha feito a primeira pessoa a publicar texto apócrifo no Brasil. E a Júlia que falou, olha, Laudo, você precisa ler essa série de livros, porque elas dão uma outra cara para Jesus, né? E aí, a partir daquilo, você vai tomando sede na pesquisa, você entendeu? Mas essa pesquisa, ela não foi no sentido de só como dar um alicerce. Ela foi me ajudando, principalmente, a criar um roteiro, você entendeu? Que eu ia fazendo, no início eu estava fazendo um roteiro bem paralelo com o desenho. E aí, de uma maneira... Quanto mais você vai estudando o assunto, pelo menos para mim, aí no passar do 2001, 2002, 2003, 2004, que eu fui lendo, foi caindo livros, né? Você vai moldando uma visão particular do Jesus, aí você começa a limpar aquela coisa que, por mais que você não acredite, você não seja carola, você tem uma visão pré-concebida, né? Mesmo ateu tem uma visão que ele nega, mas ele tem uma visão lá. Então, assim, você vai mudando um pouco. Isso foi importante para fazer a história em quadrinho no início. Tem uma característica, nesse primeiro volume pelo menos, e parece que nos outros você vai manter, o segundo já está pronto, né? Quase indo para a editora. Você trabalhou roteiro e desenho simultaneamente. Isso é uma característica dos seus trabalhos? Não, né? Não, foi no caso específico do Yeshua, porque, assim... o Yeshua, ele marca ele é um divisor de água do que eu faço, do meu trabalho, porque ele vem um pouco depois que eu terminei o Depois da Meia-Noite, que eu 98, por aí. O que acontece? O Depois da Meia-Noite, ele tem umas bases de coisa meio espiritualista ali e tal, como é no caso de Yeshua, embora é uma HQ policial. Mas Depois da Meia-Noite tinha a questão do traço, que eu era muito preso ao desenho realista,
figura acadêmica, aquelas diagramações mais certinhas e tal. Nesse meio tempo eu fiz o Subversivos com o André Diniz. O Subversivos foi de tanto eu fazer desenho realista, eu fiquei meio de saco cheio de ficar... Quem desenha nesse estilo, com fotografia, sabe bem disso. O cara fica horas procurando referência fotográfica e às vezes o cara sacrifica uma ideia ou a possibilidade dele pirar na batatinha, rodar a baiana e fazer umas coisas loucas ali, porque ele está preso na imagem, na referência. Então, quando eu fui fazer os Subversivos, eu conversando com o Diniz, eu falei, eu tô com vontade de fazer um negócio bem solto, bem descompromissado, sem referência, anatomia errada, e criar os personagens da minha cabeça e tal. O André falou, legal, bacana isso. Na época ele me mostrou o Contrato com Deus, do Will Eisner, que ele é bem assim. Eu achei legal aquilo, eu não conhecia. E eu falei, eu vou fazer um negócio meio nessa linha. Sem compromisso de requadros feito à mão ou feito com régua. E isso ia ser muito importante para a narrativa. Você entendeu? Porque aí, com o roteiro pronto, ou uma parte do roteiro que eu vou fazendo, né? Ele não está inteirinho pronto. Não estava, né? Eu comecei a trabalhar com ele mais solto, o desenho mais solto, e trabalhando o texto, que já estava pronto, e trabalhando a imagem. Então, assim, eu pude esmiuçar mais certas coisas, ou dar planos maiores, que nem na sequência ali no álbum do batismo, o Jesus entra numa profunda transe ali, e eu gastei meia dúzia de páginas ali só fazendo negócio, entendeu? Para mim, na época, aquilo foi pôr o ovo em pé. Para muita gente não é, você entendeu? Mas para mim foi porque eu me senti totalmente livre naquilo ali, você entendeu? Até por isso que houve uma grande necessidade minha de publicar esse trabalho, para mostrar para o leitor isso, você entendeu? Até eu falo até hoje, não é só pelo fato de, eu fiz uma história em quadrinho de Jesus, estou iluminado, não, é porque é um trabalho, eu podia ter feito... Ao invés de Yeshua fazer cadeira, uma história de uma cadeira, você entendeu? Então era porque assim, ali eu estava realmente nu na forma minha de contar uma história em quadrinho. Esse é o Laudo, do jeito que o Laudo quer contar uma história em quadrinho. Então foi bem legal isso, foi um aprendizado, para mim ainda foi um aprendizado ainda fazer, porque eu comecei a fazer a parte 3, vamos ver o que vai acontecer aí, né? Voltando um pouco, nessa visão que você passa, na verdade a gente tem vários trechos e vários comentários que eles são baseados na pesquisa, nos livros que você leu, nos textos apócrifos, em algumas situações que talvez já essa pesquisa que é verídica, não é a sua visão, mas já é a visão que já outros mostraram, já é um pouco diferente daquela visão que o catolicismo nos mostra. Em alguns momentos também tem a sua própria visão, como no trecho, antes da gente falar da humanização dos personagens, que na verdade são seres humanos, como no trecho do nascimento de Jesus, que foi numa gruta. Nós aprendemos aí desde criancinhas, está aí o presépio, e aliás o presépio é uma grande fonte de renda para a igreja. Não foi da maneira como se vem mostrando. Você se baseou em textos apócrifos para fazer aquele momento, mas também tem uma concepção sua, que você imaginou, olha, por dedução eu acho que seria daquela maneira. Porque, assim, quando chegou nessa parte aí do Jesus, do nascimento, não concebia muito na minha cabeça, Laudo, forma de pensar a história, que ele tivesse nascido numa manjedoura ali, você entendeu? Eu estudei o Evangelho canônico, os 4, e aí você lê, ele tem umas certas discrepâncias. Por exemplo, no Evangelho que todo mundo aprendeu, José vai para Belém fazer um censo, que o César, o imperador romano, ele quer saber quantos judeus está sobre o domínio dele.
Isso não é comprovadamente histórico, mas está na Bíblia. O que acontece? O José, que está em Nazaré, e na história também é isso, ele fala, olha, eu vou para Belém. Eu vou para Belém, porque eu tenho parentes lá. Eu sou nascido lá, sou parente lá e tal. E eu vou levar Maria comigo, com o Evangelho Rosa Cruz, que me caiu na mão por uns esquemas armados aí, que na época era meio complicado pegar. E nesse Evangelho eles contam que Jesus foi amparado numa gruta. Você entendeu? Que não existia essa coisa de estábulo e tal. Ele foi amparado numa gruta, foi cuidado por uma parteira e ali ficou. Eu achei isso importante, você entendeu? Eu achei que isso daria um peso legal. Aí entra uma parte a mais na HQ, que é a parte pessoal, onde na história em quadrinho o José sai desesperado para buscar uma parteira, você entendeu? E aí ela acaba parindo a criança sozinha, entendeu? Então, são bases que eu peguei como referência, base histórica, base de outros textos, mas aí você dá uma interpretação sobre isso, uma maneira de pensar. E nesse momento, vamos voltar, então vamos falar um pouco de música, né? E esse foi um trecho que você me contou, não é comum nos seus trabalhos atingir o estado que você atingiu quando você estava desenhando esse trecho do nascimento de Jesus, que você ficou no estado que você vai nos comentar agora, e vocês estão ouvindo aí um pouco da trilha, a trilha de Yeshua, né? Que iluminou o laudo. Conte a sua revelação aí, a sua iluminação para fazer Jesus nascer ali na gruta, sozinho com Maria. Não, porque foi assim, desde o começo, eu teve um conhecido meu que me passou umas trilhas, e eu fiz muita meditação, ainda faço hoje, você entendeu? Numa época acho que era até mais magrinho, meu organismo resistia, ficar pulando, essas coisas. E tinha uma trilha de um músico alemão chamado Deuter, que é ligado ao Osho, que é uma meditação baseada no sufismo, que é é uma dança circular. O cara fica girando no eixo dele horas e horas e entra num estado de meditação. Eu fiz isso uma época aí, anterior até ao desenhar o Yeshua, e eu tenho essa trilha, esse tema, e na sequência do parir lá, de desenhar o parto, onde é uma sequência tensa, que a Maria tem uma descarga ali forte ali, porque ela está sozinha, está com medo, ela não entende muito bem como é que ela questiona a Deus, né? Como é que você me deixa engravidar sem conhecer um homem e agora eu estou tendo dor? Como é que é isso? Por que eu não posso pular essa parte, né? Eu pus essa trilha e me tranquei no estúdio. Deu esses 5 minutos, tranquei, fechei janela. Era um sábado de manhã, tinha feira na minha rua ali. Eu tranquei a porta do estúdio e fui trabalhar. E eu desenhei essa página, eu acho que em 4 horas, mais ou menos isso. E essas 4 horas eu fiquei ouvindo esse tema. É difícil explicar para você, e assim, não tem nada tão esotérico assim, nem nada tão doido. Isso você poderia estar ouvindo um rock, uma música clássica, porque ela é uma música que fica numa base só. Ela é uma música de meditação. E eu acabei de desenhar aquela sequência da Maria, que é uma sequência tensa, ela está nervosa, suando, a criança está saindo lá. Eu acabei de desenhar a página completamente exaurido ali. Eu estava meio zonzo. Parecia que eu tinha feito uma meditação ali. Quer dizer, não foi nada extra físico, foi um negócio ali, desenhando, que é uma coisa muito rara isso, você ficar, pelo menos para mim, conseguir ficar ali inteiro ali num trabalho. Você sempre, o telefone está tocando, você vai falar com a mulher, vai não sei o quê, vai no banheiro, vai no computador. Ali não, ali foram aquelas 4 horas em cima. E eu sei que eu acabei aquela página de desenho naquela página, e eu estava completamente zureta ali, estava meio, sabe, zonzo ali, tanto que eu acabei de desenhar a página, guardei o original ali e saí, fui para a rua, fui dar uma banda, você entendeu? Porque eu estava meio... Foi uma coisa de entrega muito forte isso daí, muito
volto a falar, não é por causa do assunto de Jesus, mas a forma do trabalho foi bacana. Isso se repetiu depois, na sequência do batismo, que eu usei a trilha de novo. Foi mais light. Foi mais light. Foi curioso trabalhar com o mesmo tema em duas sequências diferentes, entendeu? Não sei se as narrativas eram mais, uma era mais densa, né? E a outra era mais tranquila, mas foi um negócio muito forte, foi bacana isso aí. E esse é um ponto interessante. Na verdade, talvez uma das bases do Yeshua é a sua visão e mostrar que tanto Jesus, Maria e José eram seres humanos, com sensações de seres humanos. Como Maria tinha medo, ela engravidou sem ter a concepção fisiológica. Como isso acontece? Ela não sabe o que está acontecendo. Como a cabeça dela reagiu? Isso é um ponto. O batismo também é outro ponto. A reação do José é um outro ponto. Mas, ao mesmo tempo, você não dessacralizou a concepção de Jesus. Não houve uma... E também não era a sua ideia fazer polêmicas. Você seguiu o que a mitologia, digamos assim, diz. Foi uma concepção divina e está ali. Assim, Fábio, eu não, desde o começo, eu não achava legal, interessante, criar um outro assunto, você entendeu? Maria casou, e aí ela foi para a cama, deitou com José e ficou grávida e tal. A ideia era pegar esse dogma e trabalhar em cima dele, você entendeu? Então, assim, é tudo muito reverenciado na Igreja Católica. É tudo muito aceito, né? Então, até o texto, ele é muito reverenciado. As pessoas se tratam como se estivessem lidando com os santos, sendo que, partindo do princípio que as pessoas existiram, quem conviveu, digamos assim, com Maria, não ia supor que ela era uma santa. Você está entendendo? É uma coisa, sei lá, você tem um amigo teu... cara, daqui 5 anos começa a fazer milagre, daqui a 30 ele é canonizado, você fala, nossa, o Pedro era, você entendeu? Então, assim, eu parti desse princípio de que eram pessoas normais ali. Agora, qual era a ideia? Era viver numa situação inusitada, você entendeu? Então, há uma questão ali no Yeshua que é o seguinte, ele é citado, inclusive, nos diálogos da história, que a Maria, ela é mostrada como? Que ela é uma menina. Esses dias até eu fui criticado por uma mulher aí, porque eu pus ela como mas ela é uma menina, a Bíblia fala isso, que é uma menina, que ela acabou de sair do templo, porque ela está no período ali de menstruação, e ela ficar no templo ali é complicado, você entendeu? E aí ela sai do templo, volta para a casa dos pais, e fica noiva de um cara bem mais velho, e aí ela tem essa situação que aparece uma pessoa, um ser, de modo algum eu quis pôr ele como um anjo, e nem ele no texto ele reverencia a Deus, porque se ele é um ser que faz parte do casting de Deus, para ele então aquilo é normal, ele fala aquilo com a Maria de uma outra forma. Ele é até bem seco, você desenhou ele com ele sério, né, e seco, né, e objetivo. Não, ele vem trazer um negócio. A minha interpretação é: você vai ficar grávida. Mas eu não conheço homem. Você vai ficar grávida. E pronto, e tchau. Mas eu não conheço. Você vai ficar grávida. Eu trabalhei com essa ideia. Numa sequência, um pouco depois, ela vai para o quarto e ela questiona, ela fala: e se eu não quiser? Então, existe algumas confrontações, digamos assim, mas não no sentido tão brutal, porque assim, há um livre-arbítrio. Se há um livre-arbítrio, então por que a Maria não teve essa escolha? Não teve esse negócio. Então ela passa por todo esse processo. A ideia era contar isso mesmo, esse processo de como é que a Maria, ela é a heroína desse primeiro volume, como é que ela lida com isso. O que é isso? Porque a mulher judia da época, ela não tinha muita noção. Pode cortar. Como é que o pai dela reagiu também e o José, né? Há uma sequência na história que ela vai falar com a mãe
O texto é dúbio, porque a mãe fala, olha, como é que ele pode ter chegado em você e falado, olha, eu sou um anjo, eu sou um ser divino e você vai te engravidar, tal, e você achar que tal. Ela deixa meio sutil isso, você entendeu? Mesmo ela tendo uma experiência de também ter engravidado já velho, uma pessoa chegou para ela, que é o começo, fala, olha, você entendeu? Há uma confrontação aí, porque a fé, ela, para muita gente, ela vai até um ponto em que ela crê. Partiu daquilo, ela já questiona, você entendeu? Então é o que acontece aí. E a Maria passa por esse processo até na hora que ela nasce com a criança. Entendeu? A Maria, ela é uma figura importante, como mãe ali, como uma mãe recém-formada ali, né? E passa para o segundo volume, quando ela aparece ali numa sequência onde ela está de um outro jeito. Então a Maria é uma personagem, e assim, é importante mostrar ela como uma menina indefesa ali, como é que ela lida. Como história, para mim, isso é um conflito, é um conflito melhor para trabalhar do que simplesmente casou, engravidou, acabou. Nesse volume também nós vemos o João Batista, que é quem faz o batismo de Jesus, numa cena também até em que Jesus tem a sua revelação. Até então o Yeshua, né? Na verdade ele está ali, ele é um rapaz que ele começa a questionar algumas coisas, mas ele não é o filho de Deus ainda, né? Essa concepção, nós temos duas concepções nessa obra, a de João Batista, que o João Batista antes dele ver que Yeshua teve a sua revelação, ele parece até ser radical, ele é bem representado assim como um cara que tem as suas ideias concebidas, e ele é meio visceral, digamos assim. E o Herodes também, ele é um ser tirânico e frio, calculista. O João Batista muda depois que ele vê a revelação de Yeshua. Eu senti no seu desenho que ele ficou um pouco mais ameno. Essas interpretações, isso são interpretações suas ou também vem um pouco baseado na sua pesquisa? Isso é meu. Ali é meu, porque assim, a figura do João Batista, historicamente falando, ela é mais comprovada que a de Jesus. Tem um historiador, não é historiador, ele é um contemporâneo, ele viveu alguns anos depois de Jesus, que é o Flávio Joséfos, que é um judeu, um escritor judeu ali que conviveu com os romanos, e ele escreveu uma série de textos contando a história do povo hebreu. E ele cita várias vezes o João Batista. E ele não cita Jesus, ele menciona os seguidores de Jesus. E a figura dele é apresentada como uma figura radical. Essa é uma concepção minha, baseada em alguns textos. E a própria visão católica dele, ele é uma figura radical ali. Na sequência do batismo, aí volta naquela história, você leu o texto canônico, que Jesus chega ali, ele fura a fila, né? Tá aquele monte de nego lá querendo ser batizado, ele fura a fila ali, o João Batista, não, você que tem eu que me batizar, não rola, para mim não rola isso. O João Batista é o cara ali no momento. Jesus está seguindo, existem alguns textos apócrifos que contam isso. Agora, o que acontece? No texto canônico, a hora que ele batiza, abre o céu, sai uma pomba, e vem uma voz falando, esse é meu filho amado, tal. Para mim é difícil, acho que para todo mundo, e pensando num leitor moderno hoje em dia, é difícil você imaginar que o chefe abre a porta e fala, olha, este é o meu filho, hein? Dá um cargo bom para ele. A ideia é que ao invés da coisa vir de fora, a coisa viesse de dentro. Então a ficha, vamos dizer assim, de Jesus cai naquela hora. Ele tem toda uma iniciação ali, onde inclusive tem um alinhamento de chakras ali, né, que é mostrado ali, que é o momento que ele está pleno. Aí, Herodes. O Herodes, então,
E numa dessas pesquisas minhas mesmo, um David Flusser, ele fala que Herodes foi um grande governador. Ele fez trabalhos ali para Galileia, ali para Palestina, ali construiu dutos de água ali igual tinha no Império Romano, tal. Então, assim, no mínimo, não dá para você pensar que ele é um ser meio afeminado, louco, alienado. Não existe. A ideia minha é que ele era ideias tirânicas ali, mas, na verdade, ele está defendendo dele, né? Supersticioso. Supersticioso. Ele acha... Tem uma história de que vai vir um Messias aí... Ele não crê muito, ele entende no texto, até no roteiro, na história, ele fala que ele não acredita muito nessa questão do Messias, né? Ele debocha ali, conversando com duas pessoas, mas por via das dúvidas, ele vai mandar matar um monte de crianças, você entendeu? Aí até o cara questiona, fala, um braço direito dele, pô, você vai mandar matar criança? Ele fala, olha, mas... O que é meia dúzia aí quando você está segurando um reinado? Você entende? Então, não é muito difícil na história moderna mesmo ele trombar com uma coisa assim. Acho que é mais plausível, não é o mal pelo mal ali, como a gente falou. Você entende? É o mal com uma causa ali, ele defendeu dele ali. Nesse volume, então, nós encerramos com o batismo de Yeshua. E ele é bem centrado, como você falou, na personagem Maria. O segundo volume, qual vai ser a história básica? E no terceiro volume, o segundo já está pronto. O terceiro ainda não está. O terceiro está em roteiro, ainda começando a desenhar. Então, qual é a ideia básica de cada um deles? Essa divisão que você vai fazer. E se no terceiro... Você já deve estar ouvindo muitas opiniões, muita gente criticando, ou falando, ou apoiando. Isso pode mudar alguma coisa no terceiro? Foi legal você perguntar isso, porque, só traçando um paralelo, quando eu fiz o Depois da Meia-Noite, o final, que já estava feito, mas eu consegui mexer num negócio ali que mexeu na ideia final por causa de leitor. As pessoas vinham conversar comigo, eu falei assim, eu vou sacanear eles. Quem leu percebe que tem uma sacanagem lá. Eu não sei, existe uma ideia pré-concebida já do Yeshua, que é uma visão minha da própria questão de Jesus. Nada muito assim, mas é um entendimento, até assim, eu como uma pessoa espiritualizada, você tem seus entendimentos sobre Jesus. Pesquisando, você começa a ir por outros raciocínios. Quando eu passei até pela Cabala, pelo budismo, que eu já sou militante, e passei pelo xamanismo, ali você começa a pensar de um outro jeito, você entendeu? Às vezes menos, você pode ter mais, entendeu? Há uma ideia pré-concebida do fim, você entendeu? Do fim. Teve pessoa que chegou e falou assim, e aí, Laudo, ele morre, né? Ele vai para a cruz, o herói morre no fim. E quando tem o fim, e aí ele ressuscita, tal. Há um raciocínio que eu cheguei nisso, que vai ter uma conclusão ali, óbvia, né? E eu espero que os leitores gostem. Desculpa te cortar, vai ser uma cena realista, como a cena em que Maria e José passam pelos crucificados? Pô, tem aquela não chega nesse momento, porque a história aquilo ali, historicamente falando ali, que aconteceu, né? Mas ao fim, até agora ninguém chegou muito comigo, não, eu acho que você tem que fazer isso, não, há uma ideia montada, você entendeu? Que ela já está meio que, eu não vou entregar o ouro, mas ela já está esboçada desde o começo, desde o primeiro volume. Agora, o segundo volume, ele começa na sequência eu não vou contar o fim, que o fim tem uma sacada ali, mas ele começa no deserto, quando ele vai para o deserto, que ele vai passar ali a tentação, que aí eu procurei trabalhar mais do que aquela coisa assim, a visão católica, ele vai para o deserto,
e o diabo vai tentar ele ali, né? Então o diabo chega com pedra, leva ele lá. Eu trabalhei dentro de uma outra perspectiva, que eu não vou contar, é legal a turma ler. E ela é uma parte importante do álbum, porque ela conta, acho que tem umas 15 páginas, é uma sequência longa ali. Tem a formação do grupo, dos seguidores deles. Eu ponho assim do que apóstolos, né? Acho um negócio muito... Então, seguidores. Então, a história em si tem muito mais gente, entendeu? Então, mostra um pouco do Pedro, mostra do Simão, um pouco do que depois vira Pedro, mas aí é uma outra história, do Mateus. Aí você vai contando. A personagem da Madalena volta, que já... É importante falar que foi um dos pontos até legal que o pessoal da Devir gostou da ideia do trabalho, começou por aí. A Madalena, ela não é apresentada como uma prostituta. Não existe essa possibilidade de ter dado para muitos homens se ganhado dinheiro. Não, ela é uma mulher livre, entende-se que ela pode ter tido problemas por essa postura livre, mas não que ela era uma... Até porque isso vem de pesquisa. Porque, assim, se você for estudar, pega o Evangelho Canônico, você fala, a Madalena é a prostituta arrependida, que Jesus fala, vá, não peques de novo. Jesus, no Evangelho Canônico, de novo a gente tromba com algumas erros de continuidade. Ou se você for dar para um estudante de roteiro, ele vai te falar isso. Quem Jesus chega e fala, não peques de novo ali e tal, é uma mulher que foi pega em adultério. Ou seja, é uma mulher casada que estava com outro homem. Estava cometendo um pecado. A Madalena, a princípio, ela não cometeria pecado nenhum, porque ela já está na dela, que é dar e cobrar o dela. Então, isso a gente sabe que foram jogos da Igreja Católica até para tirar a importância da Madalena. Então ela é a grande seguidora ali, ela que nesse primeiro volume o leitor percebe que ela é a mulher, a pessoa, né, que saca quem que é o cara, tanto que ela vai atrás dele ali. E ela percebe a revelação que ele teve, né? Ela percebe que houve algo ali. Ali no álbum ela percebe, e aquilo mexe com ela, porque tem que mexer, porque esse primeiro álbum ele é mais feminino, né? Então a mulher ali ia sacar isso. E o João Batista também, ele olha e fala, tem algum negócio aí. Então o segundo volume, ele vai nessa parte do deserto, mostra Jesus formando o grupo de seguidores dele. Algumas sequências que eu não ia trabalhar, mas eu achei interessante lidar com esses dogmas, que eram alguns milagres dele. Multiplicação dos pães, andar sobre a água. Então, assim, eu, Laudo, não acredito nisso. Eu acho teatro, você entendeu? A igreja vende isso como um teatro. Tem um filme aí, recente até, que a Globo até passa muito, ele que esse Jesus, ele é um exibicionista. Os caras estão ali, ele multiplica pão, ele sai... Então, assim, eu procurei dar um outro enfoque, até dentro de uma ótica mais possível. Até na ressurreição do Lázaro, né? Que, na verdade, ele pode ter curado ele, na verdade, de algum problema que ele tinha, não é que é uma ressurreição. Você entendeu? Essa parte do Lázaro, ela entra no terceiro volume, mas ela bate, inclusive, com o começo olha eu contando, ela bate com o começo onde ele encontra um possível endemoniado. Fica claro ali que na história Jesus percebe que não é isso, que o cara não está possuído. E a mesma coisa com Lázaro também, você entendeu? Mas também não falo mais, não conta o álbum. Você teve liberdade editorial, assim, em termos de páginas e de quadros, porque tem a sequência como da Revelação, que são 6 páginas, ou a Devir falou, olha, não dá, esse segundo álbum você tem esse número de páginas fechadas ou não? Essa obra, a concepção toda dele está aqui, o número de páginas é o que eu preciso para fazer. Não, a Devir foi show de bola, nada, capa, nada, a fonte que nós usamos para o título, você entendeu? Foi
A única coisa que que o pessoal da Devir me pediu foi uma sugestão que o Douglas falou para mim: Laudo, acho que legal você escrever um pós-fácil falando sobre o teu processo de criação. Eu falei: olha, eu estou pensando em fazer isso por último. Ele falou: não, Laudo, mas a gente tem um intervalo muito grande, eu acho que é legal para o leitor. A única coisa, o resto foi normal, não teve... Ideias de prazo, o segundo, o primeiro semestre, o terceiro, o segundo semestre, ou todos no segundo? Ou no primeiro? Não sei, eu tô trabalhando, estou montando produção, né? Escaneando, letreirando, montando boneco aí do segundo volume. Eu estou estudando a capa do segundo volume, já tenho uma ideia aí que eu acho que vai por ali. Vou mandar para a Devir, aí vamos ver quando a Devir vai lançar. Eu espero estar com ele pronto, o terceiro volume, até o final do ano. Aí é de novo ver. Mas talvez o terceiro volume então saia em 2011, esteja para o público em 2011? Sim, eu acho que sim. Até porque eu estou fechando o álbum de uma maneira que, eu quero ler a continuação, mas não quebra as pernas, você entendeu? O cara fecha a leitura. E outra, porque alguns profissionais, alguns colegas, ilustradores meus, o Spaca, por exemplo, chegou para mim e falou: pô, Laudo, a gente percebe que você fez com cuidado o desenho, então assim, eu não posso atropelar. Saiu 2, precisa acabar. Não. Quem lê, mesmo quem não é conhecedor de desenho, quando pega um trabalho corrido, o cara percebe, fala: o cara correu, o cara estava na pressa. E isso já não é uma notícia muito boa para nós fãs do Laudo. Parece que em 2010 nós vamos ter bastante novidades dele. Yeshua volume 2. Bom, Laudo. E o filho que está nascendo aí na época da entrega do Angelo Agostini, né? Já é um filho roteirista. O Laudo ganhou o prêmio de melhor roteirista, né? Depois de emplacar 2 vezes melhor desenhista, foi agora roteirista. Então é isso mesmo, confirmamos, além dos trabalhos, lógicos, corporativos, mas esse ano, dedicação total ao Yeshua. O que, por outro lado, é muito bom, porque a gente vê que a qualidade vai manter, né? Porque assim, eu parei de desenhar o Yeshua em 2008. Daquele período para cá, eu fiz em 2, 3 páginas. E não dá para você trabalhar nesse tipo de quadrinho, pelo menos o meu jeito de fazer, é um negócio que você... tem 1 hora livre ali, vou sentar na prancheta e vou fazer. Eu almocei, vou ter um compromisso às 4 da tarde, da 1 às 3 eu vou desenhar. Eu preciso tirar o dia, porque é um processo. Isso um monte de gente trabalha assim, você entendeu? Então, assim, eu preciso trabalhar dessa maneira. Então, eu até conversei com algumas revistas que eu estou sempre colaborando, falei: esse ano eu preciso dar uma trégua, senão eu não acabo Yeshua. Aí depois a gente volta, né? Mesmo porque desculpa te cortar, no fim do ano passado você também teve que terminar o Mistério da Mula Sem Cabeça, né? Junto com o Alex Mir e o Omar. O Omar, ele agradece você dar essa folga para ele esse ano, hein? Mas o Omar tá enrolado com outras coisas. Tem os projetos dele, né? O Omar está fazendo, eu não sei quando que ele acaba, com o Caio Majado e o Alex Mir, que é sobre a criação do mundo, segundo os orixás, coisa assim. E eu acho que é 60 páginas ali. O Omar vai finalizar e colorir. Então só por isso já é trabalho pacas. Então... Mas a história do Brasil com a Editora Europa, esses você continua? Esses estão naquela fase que é o trabalho já contratado, né? Já, não, tem uma ideia para fazer um terceiro esse ano. Então eu vou esperar o pessoal da Europa, o Manuel, o Edson, que é o roteirista, como está na moda, dar o start, aí nós vamos fazer. Mas aí é um outro esquema de trabalho e tal. Eu preciso voltar a retomar
Em questão de trabalhos mais autorais, assim, é só fazer o Yeshua aí para acabar ele. É isso aí, porque o ano passado no blog até se cogitou, depois da meia-noite, o segundo arco de história sair esse ano. Então, mas nós não vamos cobrar nada, contanto que em 2011 saia. Depois da meia-noite é uma outra história. Depois da meia-noite eu fiz um roteiro e passei para outro desenhar. Então sai esse ano. Acho que sim. A ideia não sei se a gente vai lançar independente. Quem está fazendo é o Alexandre Santos, que é um amigo meu de muitos anos aí. Foi o autor da capa do número 3. Tremendo desenhista realista, melhor do que eu fiz ali no Depois da Meia-Noite, muito. Então eu comentei com ele que eu queria dar uma continuidade, que era uma ideia antiga já, desde quando foi feita no século passado, né, para dar uma continuidade. Mas aí eu estou mais tranquilo, aí ele vai desenhar e o Omar vai arte finalizar, e aí eu não tenho mais nada, eles que se viram. Muito bem, então eu quero agradecer ao Laudo. Vocês vão ver aí embaixo os contatos dele e vocês também vão ver o Laudo fazendo a dedicatória aqui para nós aqui do HQ Além dos Balões no Yeshua. Fiquem com mais esse ano, hein? Yeshua 2 e 3 talvez, mas vai se completar essa história. Algum recado final? Não, obrigado. Então está aí, está criada a expectativa pelos segundo e terceiro volumes da obra Yeshua. O Laudo nos contou bastante coisa aí, Jeremias, você viu, né? O cara tá sabendo de tudo aí da vida do Jesus Cristo e prova que a HQ é realmente sério. Porque ele fez uma grande pesquisa, é a visão pessoal dele, mas é uma grande obra de quadrinhos. Vocês vão ver aí que tem panorâmicas, tem páginas e páginas, como ele comentou, para mostrar uma cena só, e tem as páginas com os quadrinhos rápidos ali para você fazer uma leitura rápida, e tem páginas chocantes. Eu acabei não comentando com ele, mas deu uma grande impressão aquela... Vocês vão ver aí, eu não vou mostrar no insert, mas tem a página em que ele mostra o resultado da ira do Herodes. Vocês vão ver, leiam e vocês saberão do que eu estou falando. Bem, e agora nós vamos falar de voos mais altos. O Estevão Ribeiro acaba de lançar Héctor e Afonso, os passarinhos, a dupla de personagens que ele vem criando aí na internet, agora está aqui no formato, Jeremias, literalmente o formato de tiras. É isso aí. Aqui, ó, é um formato de tiras, cada página é uma tira, são 100 tiras, contando as histórias e as aventuras destes personagens, os passarinhos, que detonam a vida dos escritores. Afinal, o Héctor é um escritor que ainda não é bem sucedido. E também tem crítica social aí de costumes, só que principalmente tudo terminando com muito bom humor. Parabéns ao Estevão Ribeiro aí pela iniciativa. Confiram Os Passarinhos no formato, volto a repetir, literal, formato de tiras. Peçam os seus aí no endereço abaixo. E Jeremias, prepare-se, vocês aí também, criançada, preparem-se, porque as inscrições já estão abertas para o 4º concurso cultural Turma do Gabi. As inscrições vão até o dia 30 de maio, maiores informações no endereço abaixo. E quem pode participar? Podem participar as crianças de 9 a 14 anos, com tema livre. Desta vez o tema é livre. E a exposição dos trabalhos, Jeremias, vai acontecer de 1º a 31 de julho, lá no Casarão Cultural em Indaiatuba. Então confiram aí. E esse concurso e a exposição são realizados pelo estúdio EMT do grande Moacir Torres. Confira, participe e boa sorte! O HQ, Jeremias, vai ficando por aqui. Então nós vamos nos encontrar na entrega do prêmio Ângelo Agostini, que acontece dia 27 de fevereiro, lá no Senac Lapa, veja o endereço abaixo, e Jeremias, estaremos lá fazendo a cobertura oficial do evento. Então, um abraço, o programa fica por aqui, e até o próximo HQ Além dos Balões.